ver vocês aqui. Estar na casa de Deus no início da semana é o melhor investimento que você poderia ter feito para os próximos 7 dias. Aqui nós vamos ser alimentados do pão da vida. Jesus vai falar com cada um de nós essa noite, eu tenho certeza. E é por ouvirmos a voz dele que a nossa semana será diferente. Sem dúvida, esse é o melhor lugar do mundo que nós poderíamos estar. Nós já oramos? Então, vamos abrir a palavra de Deus para ouvir a voz de Jesus. Quero convidar você para abrir a tua Bíblia em João capítulo 21. É muito importante todos nós lermos juntos. Vamos olhar aí, talvez a sua Bíblia fale um pouco diferente daquilo que eu vou ler, mas o sentido é o mesmo, e é ensino de Jesus também. Então nós vamos prestar bastante atenção para nós aprendermos com ele. Aqui vem contando uma história que aconteceu com Jesus de fato, e todos os discípulos. Vamos ler aqui versículo 1. João 21, versículo 1 diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Então disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Vamos procurar entender um pouco isso que nós acabamos de ler. Jesus já havia morrido quando essa história aconteceu. E ele já havia ressuscitado também. Como nós conhecemos bem, Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou ali no domingo. Acontece que a morte e ressurreição de Jesus havia afetado grandemente os discípulos. Eles não esperavam por aquilo. O pensamento dos discípulos era que Jesus a qualquer momento iria receber uma coroa de ouro e não uma coroa de espinhos. E aquilo ainda estava afetando o coração deles, as imagens de Jesus na cruz. Eles pensaram que eles iriam se tornar ministros da justiça, quem sabe? Honras iriam receber. Mas ao invés disso, toda vez que fechavam os olhos, eles se lembravam, em vez da honra que pensavam, eles se lembravam da humilhação de Jesus ao receber cada chicotada ali daqueles soldados romanos. Isso fez com que os discípulos ficassem assim, um tanto quanto confusos, sem chão, sem saber, desnorteados. Eles não sabiam muito bem o que fazer. Foi por isso, mesmo Jesus já tendo aparecido para eles algumas vezes, para animá-los, fortalecê-los, dar-lhes certeza de que tinha ressuscitado, é por isso que eles estavam ali um pouco perdidos, quando Pedro, que era o discípulo assim que gostava de tomar iniciativas, ele foi lá e falou assim: Vou pescar. Vocês já pescaram alguma vez na vida? Já pescaram? Eu também já pesquei algumas vezes. Essa não é uma atividade em si ruim, não é? Pescar não é algo tão prejudicial. Mas, sabe, Pedro, ele entendia bastante também de pesca. Se tem uma coisa que Pedro entendia era de pesca. Ele estava fazendo então algo que ele sabia fazer bem. Acontece que um dia Jesus tinha falado para Pedro que era para ele parar de pescar. Jesus tinha feito de Pedro um pregador da verdade. Tinha feito de Pedro um discípulo. Jesus tinha colocado Pedro em uma outra atividade, de embaixador e representante do reino de Deus. Essa era a tarefa que Jesus tinha dado para ele. Mas agora Pedro falou: Não, eu vou pescar. Vocês percebem que isso era como se fosse um retrocesso na vida de Pedro? Jesus tinha colocado ele lá na frente, honrado ele como embaixador da verdade, do reino de Deus, embaixador do céu, onde fosse. Mas Pedro fala que ele queria pescar. Eu não culpo Pedro. Por mais que essa atitude não fosse a melhor, os seres humanos são um pouco assim. Em momentos de confusão emocional, nossa tendência é voltar rapidamente a fazer a última coisa que nós sabemos que sabíamos fazer. Por isso Pedro, que sabia pescar, decidiu voltar para esse ofício. E os outros discípulos acompanharam ele. Foram então pescar. Entraram no barquinho e foram pescar. Bom, várias vezes os seres humanos têm uma atitude parecida. Eles até têm algum avanço com Jesus. Eles aprendem mais de Deus.
intensificam sua vida espiritual, sua experiência cristã. Sua fé aumentada, eles têm uma experiência real com Cristo. Mas sempre que isso acontece, Satanás se levanta. Satanás se opõe. Não pense você que alguém vai tentar se aproximar de Jesus e Satanás vai ficar assim e falar, pode ir, não tem problema nenhum não. Ele vai tentar atrapalhar de alguma forma. É assim. E ele utiliza vários artifícios para fazer isso. E como resultado, muitas vezes, nós ficamos decepcionados, confusos, desanimados, bem como os discípulos. Quando Satanás se levanta assim, ele quer atrapalhar o avanço. Muitas vezes surgem perguntas como, por que, meu Deus? Mas nós não estávamos buscando o Espírito de Deus? Nós não estávamos querendo fazer a vontade dele? Por que então isso está acontecendo? Essas perguntas são comuns. Talvez eu e você já tenhamos feito elas algumas vezes. Bom, em tais circunstâncias, muitas vezes, nossa reação acaba sendo como de Pedro e os demais discípulos. Retrocedemos um pouco espiritualmente. Somos inclinados a desistir, a considerar que aquele esforço que estamos fazendo é em vão, que não compensa se esforçar tanto para fazer a vontade de Deus, que aquilo está muito difícil, não vai dar um resultado tão eficiente, que não compensa. Satanás sussurra isso no nosso ouvido. E às vezes, como Pedro, nós retrocedemos um pouco naquilo que Deus já nos tinha ajudado a avançar, naquilo que já tínhamos conquistado. Mas eu acho interessante nós percebemos aqui, ali no finalzinho do versículo 3, fala que eles saíram e estiveram a noite toda ali tentando pescar, mas nada apanharam. Homens experientes, nada apanharam em uma noite toda de pesca. Isso deve ter doído no coração deles, não deve? Quando nós vamos pescar e não conseguimos apanhar nada, isso dói no nosso coração, não é? Nós ficamos um pouco decepcionados, tristes. Imagine no coração desse homem que era profissional na pesca. Deve ter sido a gota d'água. Ele deve ter pensado, agora eu já não sei fazer nada, porque nem o que eu sabia que sabia fazer já não estava dando certo. Investir no reino de Deus, Jesus foi crucificado. Agora, nem a pescaria parece que está me servindo. Mas olha, essa parte da vida de Pedro, essa parte da história, nos ajuda a entender algo, uma lição, que não é tão simples, mas muito importante para as nossas vidas. Preste bem atenção nessa lição. Não adianta nós desistirmos, deixarmos de lado, abandonarmos aquilo que Deus nos falou, aquilo que Deus já nos ensinou, aquela posição que Ele já nos ajudou a alcançar. Não adianta retroceder e achar que saindo dali, daquela situação, vai ter uma vida boa, encontrar felicidade em alguma parte. Não adianta. Isso não acontece. Não adianta nós deixarmos aquilo que Deus já nos instruiu, abandonarmos o plano dele e pensarmos que nós vamos encontrar satisfação em alguma outra coisa nesse mundo. Porque não encontra. De jeito nenhum não encontra. Não funciona mais. Podia ser que aquele jeito de viver funcionasse até quando você conheceu aquilo que Jesus te ensina. Agora não vai funcionar mais. Aquele que um dia esteve em comunhão com o Senhor, bebendo da fonte da água da vida, não se contenta mais com qualquer bebida. Precisa se saciar novamente nessa fonte da água da vida. Bom, é por isso que, por mais que Pedro fosse profissional na área da pesca, ele havia abandonado aquilo que Jesus tinha falado que era para ele fazer, ser representante do reino dele. E agora a pesca não lhe servia mais. Ele não conseguia mais. Mas avancemos aqui na história. Vamos continuar lendo mais um pouquinho. Vamos ler agora aqui o versículo 4. Vamos ler então, agora que todos nós encontramos. Olha que coisa acontece aqui nesse momento em que Pedro estava com aquela dor no coração,
porque não estava conseguindo mais pescar, nem os outros discípulos. Saibam vocês que durante essa noite, enquanto eles tentavam ali pegar algum peixe, eles estavam conversando sobre a companhia de Jesus, que eles sentiam falta, aquilo que Jesus havia feito, como era bom ter Jesus por perto, a liderança dele. Então, enquanto eles estavam envoltos por todas essas lembranças, olha o que diz aqui o versículo 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava quem na praia? Quem estava na praia? Jesus. Estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Versículo 5. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. Eu fico imaginando quão doído deve ter sido no coração deles reconhecer isso, depois de uma noite inteira de esforços. Vocês perceberam aqui então que Jesus estava falando com os discípulos, mas eles não sabiam que era Jesus. Para eles era apenas um estranho. Eles estavam chegando com um barquinho próximo da praia, quando esse estranho começa a falar com eles. E eles dizem ali que não tinham conseguido pescar nada. Vejamos então o versículo 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Ora, os discípulos podiam não conhecer aquela pessoa que estava falando, mas essa ordem eles conheciam. Porque há mais ou menos 3 anos e meio antes desse momento, eles haviam ouvido aquela ordem uma outra vez, numa situação muito parecida. Novamente eles estavam tentando pescar e novamente não tinham conseguido. Quando eles veem pela primeira vez Jesus, e Jesus deu exatamente essa ordem: lancem a rede do lado direito do barco. Naquela época, isso parecia uma ordem absurda, mas eles fizeram. E como resultado, a rede se encheu de peixes. E depois Jesus fez o convite para eles serem pescadores de homens. Quando eles ouvem aquela ordem, então, naquela madrugada, eles se lembram de Jesus, se lembram do milagre dos peixes que apareceram na rede, tantos peixes que quase o barquinho afundou-se com o peso daqueles peixes. Imagina a quantidade, peixes grandes, peixes bonitos. E eles se lembraram também que naquele momento eles haviam precisado agir pela fé, para atender aquela ordem que parecia tão estranha. Porque o lado direito não havia possibilidade de se conseguir peixes. Bom, sabe que andar pela fé, agir pela fé, é algo muito bonito de se ouvir, muito agradável. É algo poderoso de se falar. Falar para alguém: você precisa agir pela fé, é algo poderoso, toca os corações. Mas andar pela fé não é algo tão simples de se fazer. Não, não é. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que isso quer dizer? Que, em palavras simples, que talvez para andar pela fé significa que você vai estar caminhando sem conseguir enxergar um palmo à frente dos seus olhos. Imagine isso. Você está caminhando numa noite, num local escuro, e não conseguir ver um palmo à frente de si. Isso dá uma apertada no nosso coração, não dá? Andar pela fé significa muitas vezes que nós vamos ter que agir diferente daquilo que gostamos, porque gostamos de agir com base naquilo que vemos, que conseguimos pegar, com base naquilo que é concreto. Mas isso não é andar pela fé. Isso não é fé. Para criarmos e desenvolvermos fé, é necessário que todas as vezes eu e vocês saiamos da nossa zona de conforto. É necessário caminhar a segunda milha. Muitas vezes inclui passar por provas. Mas
Por outro lado, se não criamos e não desenvolvemos fé, a Bíblia diz claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. E fala também que o justo vive por fé. Ou seja, se eu e você não nos dispusermos a criar e desenvolver a fé, nós não podemos desfrutar de uma experiência genuína, profunda e real com Cristo. Sem fé não tem como. Nós sabemos, não se discute a importância da fé na vida de ninguém, para a salvação de ninguém. Nós sabemos que é imprescindível. E é interessante que a ordem de Jesus para eles aqui foi bem clara. Eles não sabiam que era Jesus, mas a ordem era: lance a rede do lado direito, o lado da fé. Era necessário ter fé para cumprir aquela ordem, de outro jeito ela não poderia ser feita. Não era por convicção, teria que ser unicamente pela fé. Nós estamos lendo João capítulo 21, versículo 6. Diz assim, vamos ler o versículo todo para nós compreendermos o contexto melhor. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Essa é a ordem de Jesus. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Você diz amém? Amém, Senhor Jesus. Quando eles agiram pela fé, foi isso que aconteceu. Eu imagino ali os discípulos tentando reunir as últimas migalhas, as últimas fagulhas, as últimas faíscas de fé. Que momento não deve ter sido aquele para o coração deles? Eles estavam com a fé abalada, mas ali eles reuniram suas últimas esperanças, suas últimas gotas de fé. Lançam a rede do lado direito e o resultado foi certo. Como havia sido dito, como havia acontecido 3 anos e meio atrás, as redes novamente se enchem, amém, cheias de peixe. E as redes aqui fala que quase se romperam. E eles encheram então seus barcos novamente com aqueles peixes, exatamente como 3 anos e meio atrás. Vamos continuar lendo aqui, seguindo a história. Versículo 7 agora nos diz assim: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase uns 200 côvados. Nós vimos aqui então que depois que o milagre aconteceu, que eles exerceram a fé, só então eles conseguem reconhecer quem era aquele que dera a ordem. Era Jesus. Então novamente Pedro, como tinha o hábito de tomar decisões sempre rapidamente, ele pula ali do barco e vai se encontrar com Jesus e chega mais rápido lá, né? Mas os discípulos vêm logo atrás, eles também chegam um pouquinho mais devagar, puxando as redes, e chegam ali na praia e podem se encontrar com Jesus também. Mas veja que coisa curiosa estava acontecendo ali na praia nesse momento. Versículo 9. João capítulo 21, versículo 9, diz assim. É importante nós prestarmos atenção nessa parte, olha. João 21, 9. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima, o que? Peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Então Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Imagina o tamanho que foi essa pesca, meninas. 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, de igual modo o peixe. E já essa era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Nós lemos aqui, percebemos pelo que acabamos de ler, que quando os discípulos chegam na praia, Jesus já tinha uma fogueirinha ali. E nessa fogueira havia pão e peixe. Jesus tinha feito uma janta, uma comidinha gostosa para os discípulos. Ele sabia a necessidade deles e quis dar-lhes essa demonstração de carinho, de cuidado com as mínimas coisas, porque haviam passado a noite toda tentando pescar
E agora, porque eles estavam com fome, Jesus preparou então uma comidinha simples e saborosa ali, providenciou uma comidinha simples e saborosa para eles, coisa que eles já estavam acostumados a comer, pão e peixe. Isso me chamou a atenção porque nos mostra que não era Jesus que precisava daqueles peixes que eles pescaram. Não. Jesus já tinha uma comida pronta ali. Já que não era Jesus que precisava dos peixes, por que é então que Jesus fez o milagre? Por que ele falou para os discípulos exercitarem a fé? Por que ele mandou jogar a rede do lado direito do barco? Por que permitiu que os discípulos passassem a noite toda sem terem pescado nada, só no finalzinho? E aí eles tiveram que passar por aquela prova de fé, se não era Jesus que precisava dos peixes? Por que passar por tudo isso? De fato, Jesus não precisava daqueles peixes. Ele já tinha uma refeição ali completa. Mas ele sabia que os discípulos precisavam. A fé dos discípulos estava abalada. Jesus sabia do que os discípulos passariam mais para frente, das situações que eles enfrentariam. E por isso Jesus quis fortalecer-lhes a fé. Curar a sua fé, ressuscitar aquela fé em primeiro lugar. Por isso ele fez o milagre. Mas também Jesus sabia da necessidade dos discípulos, sua roupa estava gasta, sua família tinha necessidades. E com o dinheiro daqueles peixes, os discípulos poderiam suprir isso? Jesus queria que os discípulos entendessem que se eles exercessem fé, Jesus poderia suprir todas as suas necessidades também, inclusive as necessidades físicas deles e de sua família. Por isso Jesus fez o milagre. Não por causa dele, mas por causa dos discípulos. E isso nos permite pensar e nos perguntarmos sobre uma outra coisa. Lançar a rede do lado direito representava lançar a rede do lado da fé. Agora, pensemos um pouquinho. Nós precisamos de fé, sabemos disso, e nós costumamos falar e na verdade é um versículo bíblico, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu pergunto para vocês nesta noite, será que Deus, prestem minha atenção, será que Deus precisa da minha fé? Será que vai fazer alguma diferença para Jesus se eu tenho fé ou se eu não tenho fé? Vai influenciar ele em algum aspecto? Jesus não é influenciado, vamos dizer assim, não afeta ele se eu demonstro fé ou não. Mas ele aprova, assim, que nós exercitemos nossa fé. Ele se alegra com isso. Mas agora, se Jesus não precisa da nossa fé, se não é algo que vai acrescentar a ele, por que então que Deus insiste que precisamos disso, de fé? Por que Deus nos permite então passarmos por provas para que isso aconteça? Por que das provas? Por que é que Deus nos permite, nos coloca numa situação em que precisamos sair da nossa zona de conforto a fim de desenvolvermos fé, já que Ele não precisa disso? Vamos deixar a Bíblia responder, ela responde isso. Vamos lá. Nós vamos ouvir agora as palavras do próprio Deus. Não vai ser eu nem qualquer um outro falando, mas aquilo que Jesus nos disse é a suprema resposta que podemos ter em qualquer aspecto, não é? Quero ler para vocês aquilo que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 4. Olha como diz aqui, Deus dizendo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós vemos aqui que a fé nos ajuda a vencer o mundo, não é? E eu quero rapidamente ler para vocês também aquilo que está escrito em 1 Pedro 1,9. Novamente não precisam abrir, mas eu vou aqui rapidamente abrir e ler para vocês. Diz assim ainda, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quando Jesus nos pede para desenvolvermos fé, nos coloca em situações que isso acontece, é porque Ele sabe que eu e você precisamos de fé. Vocês perceberam pelos textos que nós lemos que quando eu e você temos fé, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Vencemos o mundo
e alcançamos finalmente a salvação da nossa alma. Mais uma vez, não é por causa de Deus que Ele faz esse pedido a nós, mas é por causa de nós mesmos. Ele sabe o que nós precisamos, cada uma de nossas necessidades. Como tenho dito para as crianças ali atrás, aos sábados, tudo que Deus nos pede é para a nossa salvação. E eu tenho certeza que se nós olharmos para nossa vida, e eu queria que você pensasse na tua vida nesse momento, enquanto falo isso, todos nós, eu e você, temos situações em nossa vida que de fato é só pela fé. Você consegue identificar situações assim na tua vida, que é só pela fé? Eu consigo identificar na minha vida aspectos que realmente a única solução é a fé. Sabe por que disso? Porque o chamado a ter fé foi feito há tanto tempo atrás naquela praia, mas é também um chamado bem atual para os nossos dias. Deus tem feito esse chamado para todos os seus filhos, para mim e para você, especialmente nessa noite. Ele nos chama a lançarmos de alguma forma a rede do lado direito. Deus nos chama a agirmos com fé. Tão somente pela fé exercitarmos esse dom de Deus. E eu tenho certeza que essas circunstâncias na tua vida, então, são apenas um instrumento para que nós possamos alcançar aquilo que Deus espera. Não deveríamos olhar, então, para essas situações com um olhar de desgosto, ou às vezes de tristeza, como olhamos, mas sim como oportunidade de Deus de desenvolvermos a fé. Agora, para um chamado tão simples assim, nossa resposta só pode ser duas. Ou dizemos para Deus que não temos interesse nessa oportunidade que Ele nos dá de desenvolver a fé. E se fizermos isso, sairemos então por aí à procura de uma coisa, de outra, para tentar preencher o lugar, tentar preencher aquilo que Deus nos pediu. Mas será em vão. Porque tudo que Deus nos pede é para a nossa salvação. Mas por outro lado, podemos também dizer para Deus: sim, eu aceito a oportunidade que o Senhor está me dando de exercer fé. Sim, Deus, eu escolho lançar a rede do lado direito do barco. Sim, Deus, eu vou deixar que o Senhor trabalhe isso na minha vida. Sim, Deus, por favor, inspira em mim, coloca dentro de mim fé. Me ensina a agir desse jeito. Essas são as únicas duas respostas que podemos dar para Deus. E nessa noite, eu escolho dizer para Deus que eu vou andar pela fé. Eu escolho dizer para Deus que eu permito que Ele trabalhe isso na minha vida. E você? Como responderá? Se você também quer dizer para Deus, quer deixar que Ele coloque esse dom celestial, trabalhe isso, desenvolva isso na tua vida. Se você está disposto a lançar a rede do lado direito, eu quero orar por você nesse momento. E convido você a ficar de joelhos para nós fazermos isso. Esse é um compromisso que nós vamos fazer com Deus. Oremos. Senhor Deus do universo, nosso Deus, nosso Pai, há tanto tempo atrás o Senhor naquela praia falou novamente para os discípulos que era necessário exercitar a fé. E nós hoje, nessa noite, ouvimos o Teu chamado mais uma vez, Pai, que ecoa aos nossos ouvidos. E estamos aqui ajoelhados porque entendemos e aceitamos o Teu convite, meu Pai. Nós sabemos que não é fácil, não é simples, que teremos que sair da nossa zona de conforto, mas nós queremos, Pai, lançar a rede do lado direito. Nos ajuda a mantermos os olhos fixos em Ti, para alcançarmos a estatura daquilo que o Senhor planejou para nós, Pai. Não queremos outra coisa. Nos ajuda, bom Deus, eu sei que dentro de nós não existe nada de bom. E por isso nós pedimos a Ti que nos auxilie, Pai, porque se o Senhor nos chamou, é possível.
e pela fé nos agarramos a essa possibilidade. Nos ajuda para que nessa próxima semana, Senhor, nós venhamos a viver os teus planos e não retroceder como discípulos. Que diante das provas o Senhor nos ajude a permanecermos perseverantes. Que diante dos desafios eles não nos assombrem, Pai. Que as tentativas de Satanás de se opor ao nosso progresso espiritual sejam todas derrotadas pelo nome de Jesus. Não por nós, Pai. Sabemos que não será possível pelas nossas forças. É por isso que é fé, Senhor. Estamos aqui pedindo que o Senhor nos ensine isso. Sabemos que vamos precisar repetir esse pedido amanhã e depois de amanhã, porque é somente pela Tua graça mesmo. Mas nós queremos, Pai. Nós queremos. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém.